Olá, queridos, muito bom dia, tudo bem? Dormiram bem? Bons sonhos, sempre é muito bom. E a fé, como é que anda? A gente precisa sempre fazer uma avaliação em relação a isso, né? Nossa meditação hoje foi escrita pela Janta Housmith e ela escreve lá dos Estados Unidos. Ela fala que quando ela e o marido casaram, eles moravam num apartamento, gente, que tinha um quarto e ficava num porão. O espaço era muito pequenininho, mas assim, era um espaço tão pequeno que basicamente um vivia meio em cima do outro, né? Não entendo mal, né? Realmente em termos de essa expressão. Mas eles estavam realmente muito satisfeitos em relação à casa que eles viviam, porque era aconchegante, era quentinha e era deles. Não é tão bom a casinha própria, quem pode, é muito bom. E esse pequeno espaço também era conveniente porque, eles estavam morando perto de transporte local, tinha mercado, tinha lojas, era perto dos pais deles, então eles estavam bem. Os dois trabalhavam, mas tendo uma criança, ia ficar um pouco difícil, especialmente da forma financeira. Então, para aliviar o fardo financeiro, o marido da nossa amiga aqui teve uma ideia, ele brincou com a ideia de se alistar nas Forças Armadas. Ele sabia que se fizesse isso, ele conseguiria sustentar melhor a família. Mas a família não estava concordando muito com essa decisão, não. E alguns amigos também não. Eles estavam dizendo assim, olha, vocês são loucos em querer, de repente, ir para essa linha de se alistar e tudo mais. Mas essa era uma decisão que estava ali se solidificando, né? E eles não conseguiam entender porque eles estavam querendo dar esse passo tão drástico. Enfim, eles oraram muito para tomar uma decisão enfim, para ter a direção de Deus em relação a isso. Conversaram e chegaram a uma conclusão. Eles queriam uma vida melhor para a filhinha e para eles mesmos. E Deus era o único que poderia ajudá-los nesse sentido. Eles sabiam que Deus tinha um plano para a vida deles e eles precisavam permitir que o Senhor os conduzisse para que esse plano acontecesse. Então, seguindo pela fé, o marido foi para o exército. E logo as coisas estavam de volta aos seus lugares, porque Deus tinha um plano mestre para eles. 10 meses após ele ingressar no exército, o marido da Janta, a filhinha e ele, logicamente, mudaram para Virgínia. Inicialmente, as famílias estavam um pouco preocupadas com isso, porque eles estariam deixando o conforto e a segurança para trás. Lógico, estariam indo para longe da família, né? Mas quando você aceita a palavra de Deus, você tem que crer que Ele vai suprir as suas necessidades, mesmo que aparentemente as coisas não estejam assim tão claras e talvez tão fáceis. Embora a Virgínia fosse um estado novo para eles, Deus havia providenciado tudo o que eles precisavam. A casa era 3 vezes maior que a antiga. A filhinha deles tinha bastante espaço para crescer e eles estavam vivendo de uma forma confortável com a renda do marido. Deus cuidou deles de tal maneira que eles não conseguiam imaginar todo aquele amparo que estavam recebendo. Abraão, por exemplo, deixou o conforto que ele tinha e que estava acostumado para ir para um lugar desconhecido. E Deus fez uma aliança com Abraão. Enquanto ele fosse obediente, o Senhor ia suprir todas as suas necessidades. Abraão obedeceu a palavra de Deus e Deus fez com que ele prosperasse. As promessas de Deus ainda são atuais, são vivas para você e para mim. Ele nunca quebrou nenhuma promessa e Ele cuida de todos nós, todos os dias. Então, se está disposto a exercer a sua fé e fortalecer e seguir aquilo que Deus fala para você por meio dessa fé, não tenha receio. Um ótimo dia, até amanhã.